Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aí no nosso canal. Hoje a gente vai estar dando aqui continuidade com as nossas pequenas aulas sobre as provas práticas para certificação de inspetor de solda nível 1. Nesse caso aqui, essa prova também é aplicada para quem está fazendo visual de solda pela ABEND, né? Então é importante que vocês estejam dando aí o seu like, se inscrevendo no canal, divulgando o canal para que cada vez mais pessoas possam estar se beneficiando das nossas aulas. Lembrando também que a gente tem aqui o CT aqui no Rio de Janeiro, vocês podem estar vindo, marcando, agendando os seus horários aí. Muitas aulas podem ser feitas via online, via distância, e depois vocês têm que vir aqui ao Rio, não tem jeito, para vocês fazerem o treinamento rumo à certificação. Então vamos lá. Isso aqui é uma das etapas da prova de visual dimensional, que é a aquisição, né, das pernas de uma junta em ângulo, em 2 pontos que vão ser dados para a gente. Uma coisa que as pessoas erram muito, né, que é a seguinte, ó, os pontos 1 e o 2, cada um respectivamente vai ter uma perna de solda. O que é a perna de solda? Nada mais é do que o cateto ou os catetos de um triângulo retângulo inscrito na seção transversal da solda. Lembram lá de terminologia? Garganta teórica? Então, são os catetos da garganta teórica. Nós temos o X, que é a perna horizontal, e nós temos o Y, que é a perna vertical. Não errem isso, tá? Ou seja, ponto 1, X, ponto 1, Y. No caso aqui, ó, ponto 2, a perna X horizontal, ponto 2, a perna Y vertical. Então a gente vai fazer a aquisição através de um calibre de solda, né, que vai ser colocado aqui no ponto. Lembrando que tem aí todas essas manhas nessa prova, né? Às vezes os cordões estão com a borda aqui, né, irregular, com a margem do cordão irregular. Se eu tiver um respingo aderido, né, fundido aqui nessa região aqui, o respingo vai ser levado em consideração, ou seja, o respingo que está em contato com o metal de solda, tá? Ele vai ser levado também em consideração como o comprimento, né, o comprimento da nossa perna de solda. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, recapitulando, pontos 1 e pontos 2. Muito cuidado, porque esses corpos de prova aqui, eles têm um lado e tem o outro. Por exemplo, que esse aqui seja o lado A, ó, e esse aqui o lado B. Na hora da prova, esse aqui, por exemplo, é o CP03. Ó. Se a sua prova tiver CP03A, vai ser esse lado, tá? Se fizer do outro, vai dar ruim na prova de vocês, ok? E a gente tem que aquisitar, né, com a maior precisão possível a perna X e a perna Y de cada ponto, e depois aplicar um critério de aceitação conforme a espessura da minha alma. Nós vamos ter que medir essa espessura aqui, ó, tá? Medir essa espessura e verificar uma tabela no procedimento que vai estar lá, espessura de tanto a tanto, ou espessura igual ou menor, vai ter a perna mínima, e nós vamos ter que aquisitar as pernas aqui e depois verificar, e não esquecer, se algo estiver reprovado, de colocar um reprovado aqui. Se tudo estiver ok, colocar um xizinho no quadro de aprovado. Outra coisa, outro quesito que vocês vão ter que avaliar aqui é a diferença entre pernas. Vocês vão ter que ir lá no procedimento, vai estar lá na prova de vocês, ok? E verificar qual a tolerância para a diferença entre pernas. Por exemplo, 3 milímetros. Ou seja, a diferença entre pernas de até 10 milímetros, 3 milímetros são consideradas válidas. Então, por exemplo, achei no mesmo ponto, né? Achei no ponto 1 aqui, por exemplo, ó, achei 9 na perna X e achei 13 na perna Y. Eu tenho aqui uma diferença de 4 milímetros. Aí vamos dizer que a perna mínima aqui fosse 9,5. Olha lá, eu vou ter um critério também de perna mínima conforme a espessura da minha alma. Ou seja, eu já reprovaria o 9. Ó, já colocaria reprovado aqui, ó, o 13 está ok, porque a perna mínima sendo 9,5, eu encontrei uma perna de 9, eu tenho que reprová-la, não é isso? Agora, a diferença entre pernas em um mesmo ponto, ó, no máximo que a gente falou aqui, 3 milímetros. Estou dando exemplos, tá? Vocês vão ter que verificar isso no relatório, no procedimento de prova, tá?
E perna mínima também. A perna mínima é em consequência da espessura da alma. A diferença entre pernas vai estar lá colocado, ou seja, considerar inaceitáveis juntas de ângulo esse determinado quesito. Aí aqui eu tenho essa diferença. Eu não vou ter nenhum local específico para colocar. Eu vou estar lá em observações. A gente vai escrever lá, ó. Ponto 1, ó, diferença entre pernas fora do especificado. Vou verificar isso também no ponto 2, essa diferença entre pernas aqui, né? Como eu já tinha reprovado o 9, eu não preciso colocar uma reprovação no 13, ou seja, eu vou reprovar esse item através dessa justificativa que está lá no quadro Observações. No ponto 1, a diferença entre pernas fora do especificado. E acabou esse quesito aqui de avaliação de junta em ângulo. Claro que não tem só essa etapa na prova, né? Eu frisei só essa etapa agora aqui. Virão outros vídeos aí de dicas de como a gente executa corretamente, no tempo certinho e com toda a assertividade necessária, que é para a gente acertar definitivamente essa prova, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vai estar o meu telefone para contato aí no final do vídeo. Marquem a gente, seus horários. Estou fazendo aulas online com bastante sucesso, tá? Vocês não precisam se deslocar. Isso aqui dá para a gente ver online e depois, claro, aqui no CT para a gente fazer o treinamento, ok? Até lá e bom estudo!